e ela vai lá, pega a escova de dente e junta a escova de dente, começam a morar juntos. E começam a morar juntos e vão vivendo tal, e essa união vai crescendo o afeto, vai crescendo o amor, o carinho, a solidariedade, um ajuda o outro, eles começam a adquirir um patrimônio, fruto do esforço dos dois. Quando vem já tem uma família ali. Teve habilitação? Não, não teve habilitação. Teve cerimônia? Não. Teve juiz declarando que eles estão casados? Também não. Então, o que faz a união estável não é a solenidade. O que faz a união estável são os fatos. A união estável não tem solenidade. Começaram a morar juntos, a união é duradoura, pública, contínua, tem o objetivo de construir família. O que é esse objetivo de construir família? O juiz vai conseguir verificar que ali teve uma família? Se tem uma família ali, tem união estável. Informação importante para vocês. Informação importante é a seguinte, gente. Não precisa necessariamente morar junto para dar união estável. Já tem alguns julgados do STJ que mesmo sem morar juntos, dá para caracterizar a união estável. É lógico, em regra eles exigem a coabitação, até porque se eles querem construir uma família, o ideal é que morem juntos, morem sob o mesmo teto, mas mesmo sem morar juntos, eles podem construir uma união estável. Tem alguns julgados nesse sentido. Então repara o seguinte, que para ter uma união estável, eu não tenho forma, eu não tenho habilitação, eu posso ter uma união estável sem ninguém declarando, eu posso ter uma união estável sem nenhum contrato. Isso para começar a união estável. E para terminar a mesma coisa. Como assim? Não precisa por fim a união estável de maneira solene. Eu não preciso assinar um contrato, ou na verdade um distrato, eu não preciso ir a juízo. Eles podem simplesmente viveram 10 anos juntos lá, construir o patrimônio, não dá certo, vamos acabar, vamos, tal. O que é seu, o que é meu, ou vamos dividir de outro jeito, eu te dou um dinheiro, você me dá um bem, você fica com tudo, eu fico sem nada. Eles podem fazer do jeito que eles quiserem, vai cada um para um canto. Acabou a união estável, deram quitação, morreu o problema. Eventualmente, e aí começa o problema do litígio e tal, eventualmente, eles podem ter que resolver isso em juízo. Daí, vai ter a briga, vai ter o litígio, vão ter os advogados e etc e tal. Mas isso não é obrigatório. Quando tem filhos, o interessante é resolver a situação dos filhos, a guarda e os alimentos em juízo. Então daí eles costumam recorrer ao judiciário. Mas às vezes isso nem acontece. Eles se resolvem e um deles fica com a guarda dos filhos, ou fica com uma guarda conjunta, uma guarda compartilhada, informal, e se resolvem, o companheiro, que não vive mais junto da companheira, continua pagando alimentos para os filhos, resolve o problema, sempre pagou, deu até mais, quando ele pôde, quando ele teve mal, ela soube entender. Então não tem solenidade nem para começar e nem para terminar. Essa diferença no tocante à forma é fundamental para vocês entenderem a diferença do casamento para a união estável. Voltando, o casamento ele é um ato solene, ele tem forma para começar e ele tem forma para terminar. A união estável não é um ato solene, tá? Ela não tem forma para começar e nem para terminar. Para caracterizar a união estável, basta ser uma união duradoura, pública e contínua, com o objetivo de construir família. Então o juiz é que vai analisar as provas, o juiz é que vai analisar o caso concreto para ver se existe ou se não existe uma união estável. Ok? Vamos agora então para a nossa terceira pergunta. Professor, existe família formada pela união entre pessoas do mesmo sexo? Boa pergunta, eu acabei tratando dessa pergunta aí no nosso tema do dia e até na resposta da primeira questão. Como eu disse no tema do dia, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, para a maior parte dos tribunais, não é uma união estável. Então, aí existe um contrassenso entre o que eu respondi. Na verdade, a relação entre pessoas do mesmo sexo não caracterizaria uma união estável. Ou seja, a relação entre homem e homem ou mulher com mulher não seria, para grande parte dos tribunais, uma doutrina mais conservadora, não seria uma família, não é uma união estável. Seria uma relação obrigacional, seria uma sociedade de fato. Essa seria a melhor resposta para aquele pessoal que é positivista e que é contra a união entre pessoas do mesmo sexo. Ela é uma sociedade de fato. Qual é o fundamento dessa resposta? O fundamento é o parágrafo 3º da Constituição Federal, do artigo 226. Artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz o seguinte, que para fins de
proteção do Estado, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Repara que o texto constitucional fala em homem e mulher. Ao falar em homem e mulher, as pessoas que são contra a união entre pessoas do mesmo sexo se apegam a isso como aquela última boia do salva-vida no naufrágio. Fala o seguinte: olha, enquanto não tiver a reforma no parágrafo 3º para tirar do texto constitucional o homem e mulher e colocar união estável entre pessoas, ou união estável entre duas pessoas, ou união estável entre o casal, não existe família formada por pessoas do mesmo sexo. Esse é o entendimento mais tradicional, esse é o entendimento mais conservador. Acontece que existem outros entendimentos. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e até hoje a gente tem um precedente aí no STJ interessante, existe um entendimento que, com base em princípios constitucionais, especialmente dignidade, liberdade e igualdade, dignidade da pessoa humana, liberdade e igualdade, é possível sim se reconhecer uma família formada por pessoas do mesmo sexo. Então aí a diferença seria tênue ou quase nenhuma. Então as duas respostas que eu daria numa prova: a primeira, se cair aquela prova bem positivista, eu vou para o texto constitucional e digo o seguinte: família é só aquela formada pela união entre homem e mulher, a união estável é só aquela formada pela união entre homem e mulher, por força da regra expressa do parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal. Essa é uma resposta mais para uma prova-teste bem positivista, tá? Agora, se eu for pensar em princípios constitucionais, se eu for pensar em dignidade da pessoa humana, em liberdade, em solidariedade, em igualdade, em afetividade, se na prova de vocês perceberem que é uma questão mais aberta, que trata dos princípios, daí eu posso sim responder que existe uma união estável formada por pessoas do mesmo sexo. Eu particularmente acho que essa é a resposta mais adequada para o dia a dia e constitucionalmente, com base em todos os valores constitucionais do nosso ordenamento jurídico. Mas para a prova eu preciso tomar um certo cuidado com o que eu vou responder. Aceita essas dicas, responda da forma que eu falei agora. Ok? Vamos então para a nossa quarta pergunta. Professor, pode haver distinção entre filhos? Pergunta muito bem posta. Na verdade, não pode haver distinção entre filhos desde a entrada em vigor da Constituição Federal. O artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele proíbe qualquer forma de discriminação entre filhos. Filho é sempre filho, não interessa a sua origem. Então, gente, sendo filho do casamento, sendo filho de uma união estável, sendo filho de um namoro, sendo um filho havido por adoção, os filhos são sempre filhos. É comum, para quem trabalha com direito de família, como é o meu caso, é comum a gente ver um homem casado que tem um filho fora do casamento e daí ele quer fazer um testamento em que ele prejudique esse filho fora do casamento e só quer privilegiar os filhos havidos do casamento. Ou mais ainda, ele morre e daí a família dele formal descobre que existia um filho fora do casamento e essa família quer fazer com que esse filho seja altamente prejudicado na herança, quer fazer com que esse filho não tenha nenhum direito. Esqueçam, gente, é proibida qualquer forma de distinção entre filhos. Esse filho vai ter os mesmos direitos. Pouco importa se os pais eram casados ou se não eram casados. Os filhos têm que ser tratados de maneira equitativa. Filho é sempre filho, pouco importa a sua origem. E não pode, gente, não pode ter nem designação discriminatória. Eu não posso mais chamar de filho legítimo, filho ilegítimo. Ou tinham outras designações que eram terríveis, que eram altamente preconceituosas, dependendo da origem do filho. Não pode mais ter isso, nem designação. A única forma de designar para identificar é filho à vida do casamento, filho fora do casamento, filho adotivo, mas nunca para discriminar. Filho tem que ter sempre os mesmos direitos. Pouco importa a sua origem. Vamos passar para a nossa última questão desse bloco de número 2. O professor responde. Vamos lá para a nossa última questão. Professor, o que significa a reprodução assistida homóloga e a reprodução assistida heteróloga? Como eu falei para vocês, essa reprodução assistida, gente, é uma técnica que é feita hoje com o avanço da biotecnologia, com o avanço da engenharia genética e etc. Tem dois tipos básicos que estão previstos no nosso código. Quais são?